né, em escolas de tempo integral, e o regime de colaboração no contexto do Espírito Santo, né? E, além disso, orientar os cursistas quanto ao funcionamento do curso no Espírito Santo. Então, nós vamos ter uma primeira parte de apresentação dos dos formadores, né, e da nossa coordenação. Em seguida, a gente passa, então, para uma roda de conversa com os nossos convidados e a convidada, e, em seguida, a coordenação pedagógica, então, vai fazer alguns esclarecimentos. Claro, depois da roda de conversa, tem um tempinho para a gente conversar com os nossos convidados, então, vão poder fazer perguntas e tal. E, por fim, a Elda, então, a nossa coordenadora pedagógica, vai tratar um pouco de questões que são importantes, né, na condução do curso até a nossa conclusão. E já queria, de antemão, né, convidar todos e todas para o nosso encontro presencial, que acontece agora, neste mês, no dia 23. Dia 23. Vamos contar com a presença de todos e todas, né? Então, na ordem, vou pedir para se apresentar e fazer uma saudação. Primeiro, a nossa a representação da nossa coordenação Sudeste. Pedir para a Augusta, né, nossa querida companheira da aqui conosco, né, em nome da coordenação aos cursistas do Espírito Santo. Tá bom. Muito obrigada, Alexandre. À vontade, Augusta. Gente, boa tarde. Meu nome é Augusta. Eu sou professora aqui em Belo Horizonte e assumi esse ano a coordenação pedagógica, né, pela região Sudeste, junto com a Patrícia Mulan, que já era da equipe. Então, eu sou do Grupo TEIA desde a sua constituição, né, no início dos anos 2000, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui, né? Então, eu entrei para o curso esse ano, né, nesse lugar da coordenação, e estou gostando muito, assim, eu acho que a gente tem tido momentos, né, de muitas boas trocas, de muitas boas experiências. Então, eu quero cumprimentar, né, o Alexandre, o Antônio, não sei se está aqui, mas é o vice-coordenador, a Elda, né, que são as pessoas com quem a gente encontra mais, mas, assim, sem esquecer, né, da importância, assim, de todo mundo que está dando esse suporte aí, né, que são a equipe de formação, né, da equipe dos formadores, das formadoras, os nossos parceiros, né, da UNCM, da Undime, da Secretaria de Educação, né, a nossa representação aí na RERAPET, o pessoal do TI, da Secretaria, né, dizer, assim, desse lugar de importância que toda essa equipe ocupa, né, nesse processo de formação tão importante. Né, e quero fazer uma saudação especial a todos os cursistas, a todas as cursistas, né, fico muito feliz, né, gente, de ver um encontro, assim, é até difícil de imaginar, né, segunda à tarde a gente conseguir, né, angariar uma participação tão significativa como essa, né, então, o curso, né, hoje a gente já está começando, né, gente, o segundo módulo, né, então, assim, eu estou sentindo, assim, que o tempo está voando, né, está passando depressa demais, tem muita coisa sendo feita, muita coisa por fazer, né, o curso tem uma dinâmica, né, muito grande, assim, tem muitas atividades, né, então a gente já está aí, né, como o Alexandre falou, a equipe aí já organizando o encontro presencial para o dia 23 de maio, né, então são os webinários, os encontros síncronos, né, então é isso, eu quero dizer da minha alegria, né, dessa oportunidade, e agradecer muito aí a equipe do Espírito Santo, e cumprimentar aí pela dedicação, pela qualidade do trabalho, pelo envolvimento, e uma saudação especial a todos vocês que estão fazendo o curso, né, e dizer que podem contar conosco, né, nós estamos aqui para
procurar, né, gente, fazer sempre o melhor, da melhor maneira possível, com qualidade, com disponibilidade para o diálogo, né, no sentido de atender todo mundo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, que seja um bom encontro. Obrigada. Obrigado, Augusta. Falar duas coisinhas antes de passar para a nossa equipe. A primeira é a nossa opção por fazer pelo Meet, né? Geralmente, os nossos webinários são transmitidos e as pessoas veem pelo YouTube. E nós fizemos essa opção justamente para poder conversar com as pessoas, né? Para poder criar a oportunidade do diálogo, né? Então, o uso do Meet. E a segunda é que a Augusta nos lembrou dos nossos parceiros, mas são justamente eles, Augusta, os nossos parceiros, a Undime, a UNCME, a Secretaria Estadual de Educação, são as suas representações hoje convidadas para o nosso debate, para a nossa roda de conversa. Daqui a pouquinho eles vão se apresentar, o professor Júlio, a Fabiana e o Gledson, né, vão se apresentar, né, naquilo que é a fala da representação sobre a temática do nosso curso, né, que eu apresentei anteriormente. Então, passar para a Elda, para que ela se apresente e tentar fazer uns 2 minutinhos para cada um, para não ser muito, o tempo nosso não se esgotar. Elda. Então, gente, boa tarde. Muito bom também estar com vocês aqui hoje, estar encontrando, né, cursistas de vários lugares aí do estado, do Espírito Santo. Para a gente é uma alegria poder participar de projetos como esse, primeiro, de projetos que tratam de algo tão importante para a gente como educação integral. E segundo, por poder estar com tantos colegas, professores e professoras, para além aqui da Grande Vitória, né? A gente tem defendido muito esse tipo de formação, especialmente um estado como o nosso, que apesar de ser tão pequenininho, só tem uma universidade pública, federal, e que muitas vezes a falta de projetos e programas que façam formação remota dificulta muito, inclusive os professores a participar da formação. Eu sou pedagoga, sou mestre e doutora em educação, tenho uma experiência na educação básica e também no ensino superior, atualmente sou aposentada e atuo aqui no Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, que é um órgão do Estado do Espírito Santo. Paula, vai se apresentar? Nossa formadora. Sim. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Paula, vocês devem estar me vendo com o nome de Paulete Silva, que é meu apelido, né? Não tem problema quanto ao apelido, é um apelido que vem de vários anos atrás, aí, capoeirista, né? Da década de 2000. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou formadora da turma 5 e estou aqui para aprender também junto com os cursistas e com essa equipe maravilhosa. Obrigado, Paula. Nelson? Turma 1? Não, turma 2, aliás. Isso aí. Me ouvem? Estava com o microfone fechado. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. E eu sou Nelson Figueiredo de Andrade Filho, sou professor aqui do CEF de UFES e sou formador da turma 2. E estou aqui para contribuir, aprender, refletir com vocês caminhos para a educação integral aqui no estado, nos nossos municípios. É isso. Obrigado, Nelson. Cleide mora em Montanha, turma 4. Isso, boa tarde a todos e a todas. Muita alegria em participar mais uma vez dessa formação. Sou formadora cursista da turma 4, aqui responsável pelo norte do Espírito Santo e alguns municípios dessa região. Estou muito feliz de fazer parte dessa equipe, de entrar nessa discussão mais uma vez. O tempo integral sempre fez parte da minha vida aí há alguns anos e é muito bom participar desse movimento, tá?
nós tenhamos um ótimo webinário. Maravilha. Cariele, nossa formadora da região serrana, mais nova contratada do IFES, professora efetiva lá agora. Hã? Cariele? Isso mesmo. Isso mesmo. Vocês me escutam? Sim. Ok, então, boa tarde a todos, né? Como o Alexandre falou, eu sou a Cariele, também sou licenciada em pedagogia, tenho mestrado na área de educação e agora doutoranda também na área de educação. Atuo, como o Alexandre falou, como professora no Instituto Federal do Espírito Santo, e estou muito feliz por fazer parte, né, novamente dessa formação e poder ampliar aí os nossos diálogos acerca da educação integral. Que nós tenhamos uma trajetória de muito aprendizado. É isso. Obrigado. Obrigado, Cariele. Professora Erineusa, minha colega, junto com Paula e Nelson na UFES. Vamos lá. Isso aí. Então, gente, prazer, né? Mais uma vez estar aqui com todos vocês, dar um abraço, né? Em cada um, cada uma. Acho que se disponibilizar para estar nesse curso, como cursista e formadora, é fazer parte de uma política fantástica, né? Que a gente há anos vem lutando para que ela se efetive. Então, estou muito feliz de estar com vocês no curso, espero poder apoiar o pessoal da turma 2, né? Dessa vez eu estou na turma 2, e eu acho que é isso, a gente está aqui, como disse Nelson, né? Para aprender também, para refletir junto com vocês, afinal, vocês que estão realizando essa implementação, né? Nos municípios. Deixar meu abraço e dizer a vocês que a gente está aqui na UFES à disposição também, para além do curso, tá bom? Um abraço. Obrigado, Eri. Bom, agora, queria que Adriana e Felipe dessem um oi para a gente. A Adriana está conosco na secretaria, abre a câmerazinha aí para o povo te ver. E o Felipe é o nosso secretário de tecnologia, né? É o nosso auxiliar de tecnologia. Então, é o pessoal que nos ajuda a fazer tudo isso aqui funcionar. E nos ajuda muito, né? Dada não só as nossas limitações, mas também as novidades que, de um ano para o outro, né, vocês devem não perceberam, porque não fizeram ano passado, né? Mas a gente teve uma mudança significativa para melhor, né? Mas ainda tivemos que aprender bastante coisa sobre esse processo de tecnologia. Então, cadê vocês? Dá um oi aí. Ei, boa tarde. Adriana e Felipe. Sou Adriana, assistente administrativa ali na UFES, estou no curso, né, de Educação Física, e estou na área administrativa aqui na secretaria, né, à disposição também de vocês, tá ok? Depois eu coloco aqui o e-mail nosso da Escola em Tempo Integral, se vocês precisarem de qualquer coisa, pode estar encaminhando para a gente. Boa tarde, eu sou o Felipe, eu sou funcionário técnico de TI da UFES também, no Centro de Educação Física, eu faço parte da equipe de apoio de TI da Escola em Tempo Integral, e depois eu coloco também o número do WhatsApp que vocês podem entrar em contato com a gente para tirar todas as dúvidas sobre TI do curso. Obrigado, Felipe. Obrigado, Adriana. Então, gente, agora nós entramos no nosso segundo objetivo, que é refletir um pouco sobre educação integral em escolas de tempo integral e o regime de colaboração no contexto do Espírito Santo. Então, eu vou criar uma ordem aqui, a Fabiana pediu para ser a última. Podemos botar, pode ser o Gledson Pinto Ferreira, nosso assessor do regime de colaboração da educação em tempo integral para os municípios da SEDU, né, da Secretaria de Estado do Espírito Santo. E aí, como eu havia falado, uma parceria importante para nós e sempre muito bem-vindo, né, com as suas contribuições.
Nós combinamos aqui, o Gladson vai ter em torno de 10 minutos para fazer a sua fala, e em seguida a gente passa ao professor Júlio César, né, que é o representante da UNCM, e depois a nossa querida Fabiana, que é a representação da Undime e que indicada na RENAPET, né? Importante também essas representações aqui entre nós. Então, vamos lá, Gladson. Pode ser? Pode ser, claro. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar, né? Eu sou o Gladson, eu sou representante da Secretaria de Estado da Educação, nesse evento importantíssimo, né? Sobretudo, importantíssimo para esta frente, para a frente que eu trago aqui, a bandeira que a gente tem aqui na CEDU e que eu represento, né, que é a bandeira do regime de colaboração para a criação, para a ampliação da oferta de educação integral em tempo integral. Eu sou o gerente responsável pelas ações do regime de colaboração da educação integral entre a CEDU e os municípios, né. A gente tem aqui um programa chamado PROET, que apoia os municípios na criação da oferta e na ampliação da oferta de educação integral e tempo integral, tá? Sou professor de matemática, graduado com licenciatura em matemática, né? Tenho graduação também em análise e desenvolvimento de sistemas, e sou especialista em implementação de políticas públicas e gestão de pessoas, né? O professor Alexandre, gostaria de saudar o professor Alexandre, né, agradecer ao professor Alexandre e à professora Elda pelo convite, sempre que vocês precisarem, podem contar com a minha participação, tá bom? Gostaria de saudar também a Augusta, o Antônio, a Fabiana, a equipe de formadores, né, que estão aqui presentes, a Undime, os cursistas em geral. Eu vejo com muito bons olhos um momento como este, sobretudo pela característica intersetorial que a gente tem aqui, né? Nós temos representatividade aqui do Executivo, da Secretaria de Estado da Educação, de secretarias municipais de educação, em todos os níveis de secretaria, né? Da universidade. O papel da universidade aqui é importantíssimo, né? Assim, na criação dessa política pública, a universidade tem esse papel essencial na consolidação da educação integral no Brasil, né? Ela é o espaço de produção de conhecimento, de formação de educadores, de elaboração crítica das políticas públicas. Então, assim, acho que é inédita essa participação nesta etapa, que é a etapa onde nós estamos caminhando para a consolidação de uma política pública, não é isso? Eu venho aqui falar um pouquinho sobre as articulações possíveis e necessárias no contexto do Estado do Espírito Santo, no contexto da criação da oferta de educação integral em tempo integral na rede pública de ensino, tá? Quando eu falo rede pública de ensino, eu estou me referindo a todas as escolas públicas, sejam elas escolas municipais, escolas estaduais, mas todas elas num contexto de regime de colaboração. Toda vez que pensamos em políticas públicas, nós costumamos começar com uma pergunta técnica, né? O que é possível fazer? E eu já escutei essa pergunta diversas vezes, principalmente porque eu trabalho na implementação de políticas públicas, e é óbvio que se faça essa pergunta, né? Uma vez que quando a gente fala da implementação de política pública, uma parte essencial é o orçamento para isso, né? Toda política pública, ela precisa de orçamento, e orçamento geralmente é limitado. Então, a gente vai muito por esta lógica, né, de fazer essa pergunta. O que é possível fazer? Mas quando falamos de educação integral, talvez devêssemos começar com uma pergunta ética, e não pela pergunta técnica.
o que é necessário fazer pelas nossas crianças e adolescentes. Porque a educação integral nos exige mais do que fazer o possível. Ela nos convoca a construir o necessário, tá certo? E é por isso que a gente precisa partir dessa premissa, de não fazer a pergunta técnica, né, mas a pergunta ética. Isso, e isso só acontece quando nos movemos coletivamente, gente, em diálogo permanente, em compromisso profundo com sujeitos que habitam as nossas escolas, que são os nossos estudantes. E aqui nós estamos falando do estudante capixaba no contexto da escola pública. Quando falamos em educação integral, em escolas de tempo integral, especialmente a partir da experiência do nosso estado, do Espírito Santo, não estamos falando apenas da ampliação da jornada escolar. Tá? Nós revertemos essa lógica há um bom tempo, sobretudo a partir do ano de 2022, estamos falando aí de um novo projeto de escola, um novo modo de pensar a formação dos nossos estudantes, e sobretudo de uma nova forma de construir política pública, a partir do diálogo, da colaboração e da escuta real dos territórios. No Espírito Santo, aí, o avanço da educação integral se dá com base em algo que considero central, a construção de pactos. A gente vem trabalhando com a construção de pactos, né? E para haver a construção de pactos, necessariamente a gente precisa comungar de objetivos parecidos, ou que a gente reconheça que nós temos objetivos parecidos, pelo menos, que haja uma construção dialógica, né? Que haja a mesa de conversa e que hajam os acordos para que a gente consiga alcançar esses objetivos. Os pactos só existem quando há diálogo. Diálogos constantes, honestos e muitas vezes desafiadores. Eles são sempre desafiadores, é claro. Entre diferentes esferas de governo, entre áreas de gestão, entre profissionais da educação, entre a escola e a sua comunidade. O primeiro diálogo necessário, e talvez o mais evidente que a gente veio falar aqui, né, é o que acontece entre o Estado e os municípios. Hoje tem algo... a gente já avança para termos também o governo federal nesta conta, né, e assim a gente recebe com muita alegria, com muita felicidade, as ações do governo federal nesse diálogo e nessa construção, uma vez que isso não era uma realidade até pouco tempo atrás, e hoje a gente consegue contemplar, falando de educação integral, né, com o programa de escola em tempo integral, a gente enxerga um grande fortalecimento nesse caminho, sobretudo no país inteiro, mas sobretudo no nosso estado. Eu falo aqui, assim, também a partir da nossa experiência com o PROED, que é uma política que nasce com esse espírito de colaboração, onde o Estado não impõe um modelo, uma proposta, ela não é impositiva, mas propõe uma direção, uma proposta inicial de educação integral, que oferece base, estrutura, princípios, mas aí, a partir daí, o que se constrói é coletivo, é um processo vivo de cocriação de valores, onde cada município, cada escola, cada comunidade contribui com seus próprios saberes, adaptações e práticas. E essa tem sido uma das ideias fundamentais e uma característica muito importante do nosso programa no Estado, né? Eu acredito muito que agora, com a entrada, com a inserção do governo federal, a gente vem para fortalecer a criação dessa política, que é coletiva. A construção de soluções viáveis só acontece porque reconhecemos que não há um único caminho. Há múltiplas realidades, há escolas com histórias distintas, há territórios com identidades próprias. Um exemplo disso, pessoal, eu não esqueço desse exemplo. Quando a gente pensou, por exemplo, no suporte com uma proposta pedagógica para a educação integral para os municípios, inicialmente, nós não tínhamos pensado, nós tínhamos pensado com a experiência estadual, a experiência das nossas escolas estaduais. Mas aí nós nos deparamos com uma diversidade tão grande de experiências possíveis, quando a gente foi para os municípios, experiências que algumas vezes nós não conhecíamos diretamente, porque nós não temos escolas com determinadas características na rede estadual.
Mas por que não contemplar a todos com as suas especificidades, né? Eu fui em um município, e esse município é um exemplo claro de como que essa proposta ela pode ser construída em conjunto. Era uma escola do campo, com necessidades próprias daquela região, e com dessas características a serem defendidas, e aí coube a escola, e coube aquela comunidade escolar, aqueles professores, compreenderem qual era o direcionamento aí em termos de educação integral. E quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com algo que já estava adaptado para a realidade da escola, ou seja, num primeiro momento houve uma preocupação muito grande com a perda de identidade daquela comunidade, com aquela escola, mas na verdade, depois com a criação mútua, né, com todos participando da criação da educação integral nessa escola, com a perspectiva que a escola precisava ter, a gente contempla de algo que já estava adaptado para aquela realidade, e a pegada é essa, né? Mas é importante dizer que não basta dialogar entre os entes federados. A gente não fala só em regime de colaboração. Dentro da própria estrutura da gestão estadual e municipal, nós precisamos de diálogo. A educação integral exige uma visão transversal e sistêmica da escola. E isso nos leva ao diálogo intersetorial, que, na minha visão, é um dos pilares mais desafiadores, porque sequer a gente definiu que intersetorialidade é essa que a gente precisa. Quais as participações que são possíveis, né? Por exemplo, para a gente criar o próprio PROET aqui no governo, no Estado, inicialmente, nós precisamos estabelecer um diálogo muito grande aqui dentro da própria SEDU. A SEDU ela é um órgão, acredito que vocês imaginam, é um órgão de Estado, é uma secretaria de Estado, e a gente tem várias gerências, vários órgãos que cuidam de coisas diferentes, naturalmente, aqui dentro da estrutura, né? E para não correr o risco de trabalharmos numa perspectiva de caixinhas, nós trouxemos todos para o debate, todos para o diálogo da construção desta política que é o PROET. Então, nós precisamos dialogar com o pessoal que cuida da merenda escolar, nós precisamos dialogar com o pessoal que cuida de transporte, nós precisamos dialogar com o pessoal que cuida de licitações, que cuida dos setores financeiros aqui da SEDU, Então foram diversos diálogos entre diversas gerências, entre diversas subsecretarias, e a gente foi além disso. O diálogo extrapolou os limites da SEDU. Nós precisamos dialogar com outras secretarias de Estado para a criação, para a elaboração desta política, né? Então, assim, esse é um exemplo da intersetorialidade aqui dentro, mas implementar uma escola em tempo integral sem dialogar com a área de alimentação escolar, por exemplo, comprometer a permanência do estudante. Sem articulação com o transporte, inviabilizamos o acesso. Sem uma coordenação com a infraestrutura, não conseguimos garantir ambientes adequados para as atividades diversificadas que o modelo propõe. Sem diálogo com a gestão de pessoas, nós corremos o risco de estruturar escolas sem profissionais em número e perfil compatíveis com a proposta. Vocês percebem aí a necessidade da conversa intersetorial? Mas a gente vai além disso. A educação integral não se faz apenas dentro dos muros da escola. Ela precisa se articular com outras políticas públicas. A saúde, assistência social, cultura, esporte, direitos humanos, juventude. Quando falamos de estudantes em situação de vulnerabilidade, que é uma grande parte do nosso público, né, e a gente precisa se preocupar com esse público, de contextos sociais complexos, de violências diversas que atravessam a vida escolar, não basta o pedagógico. É preciso acionar uma rede de proteção, é preciso envolver o CRAS, é preciso envolver o posto de saúde, os equipamentos culturais e esportivos da comunidade. Essa rede só se ativa com diálogo. E para isso é necessário romper com lógicas institucionais fragmentadas. Essa é uma prática que, infelizmente, nós ainda temos muito forte nos nossos setores, né? Mas é preciso construir uma cultura de corresponsabilidade entre as políticas públicas. Tá? Isso no Espírito Santo é algo que temos buscado fortalecer.
Ainda, um desafio claro, ainda estamos aprendendo a conversar entre setores, a construir protocolos comuns, a fazer com que as ações deixem de ser iniciativas isoladas e passem a compor uma política integrada de cuidado com nossas infâncias e juventudes. Mas já temos, assim, experiências concretas, que mostram que isso é possível. Quando a saúde entra na escola com um olhar educativo, quando a assistência social compreende a escola como um espaço de escuta, quando a cultura e o esporte são parte do currículo e não apenas projetos complementares, começamos a desenhar um território educativo de fato, tá, gente? Então, assim, esse desenho também exige um diálogo com as comunidades escolares. A gente precisa envolver a todos, tá? Vendo como que há aqui uma costura que traz todos os envolvidos, nessa construção que precisa ser coletiva. O diálogo com as comunidades escolares é importantíssimo. Posso trazer aqui um exemplo prático, A gente tem, nessa caminhada da implementação de educação integral, nós temos, tem uma característica que ela é peculiar, e ela precisa ser estudada, tá? Porque é algo que vai contra uma lógica, talvez a lógica que nós educadores, a gente tenha essa lógica, mas ela vai contra o que acontece na prática. Muitas vezes, na implementação dessa escola, há um combate muito grande das comunidades, no sentido de não querer a escola com a ampliação da jornada e com as suas metodologias, Mas eu percebo... 10 minutos, eu já vou terminar, professor. Só terminar aqui. Só para você ter noção. Mas eu percebo que quando essa implementação ela acontece com a participação ativa das comunidades, quando os pais, os estudantes, eles foram chamados para esse diálogo, essa implementação ela é muito menos combatida por essas comunidades. Então, esse é um exemplo prático, tá? Só para fechar, gente, então, assim, quando me perguntam quais são os diálogos necessários para fortalecer a educação integral, eu respondo com convicção. Todos os diálogos que nos tirem da lógica da fragmentação e nos coloquem no caminho da integração, todos os diálogos que reconheçam que educar uma criança e um adolescente não é tarefa de uma secretaria, não é uma tarefa única do secretário de educação, não é uma tarefa exclusiva do professor que está na escola, e sim é uma tarefa de uma rede, não é uma tarefa de uma instância isolada, é uma tarefa coletiva, e no Espírito Santo nós temos buscado construir essa coletividade em torno de um propósito comum, garantir o direito de todos os estudantes a uma educação pública, integral, equitativa e transformadora. Tá bom? Muito obrigado, terminou meu tempo. Olha, bom demais te ouvir, Gledson. Queria, antes de passar para o Júlio, chamar a atenção de todos e todas para o título 4 da Organização da Educação Nacional, os artigos 8, 9, 10 e 11, só nesse cantinho aí tem pelo menos umas 8 vezes a palavra colaboração, entre esses artigos, E a União, Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas. Aqui, e cabe à União, a coordenação da política, Quando o Gledson fala da presença, da chegada da União, ela ficou afastada, é verdade, precisamos reconhecer. Alguém abriu um microfone. Estou retornando. E isso traz responsabilidades que estão postas aqui no artigo 9º, sobre a elaboração em regime de colaboração, por exemplo, do Plano Nacional,
da discussão sobre as competências e diretrizes da educação infantil, do ensino fundamental e médio. Então, todos eles devem ser tratados em regime de colaboração. E há também o apoio, né, no inciso terceiro, né, a assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e os municípios. Então, o regime de colaboração, esse diálogo que o Gladson nos fala, né, eu tive uma experiência interessante quando eu achava que, lá em 1996, eu estudava ainda na direção do sindicato e tal, estudava muito a LDB e disse, mas ela ficou muito flexível, nós precisamos ser mais incisivos. Mas é justamente essa flexibilidade que garante o diálogo, que garante a possibilidade de chegar dos entes federados poderem dialogar e construir os seus sistemas a partir da colaboração. Então, vejam, vamos ouvir a UNCME, vamos ouvir, então, o professor Júlio César. 10 minutos. Gotas, né? Gotas que a gente precisa para construir o nosso oceano. Vamos lá. Boa tarde. Júlio, muito barulho. Oi. Estão me ouvindo bem? Um barulho forte. É, porque eu estou na escola e, coincidentemente, aqui na escola está no horário de recreio. Então, já sabem como é que é a criançada, né? E eu não consegui um lugar com uma acústica melhor, porque esse local aqui dos pedagogos seria o mais indicado, não fosse o horário do intervalo. Mas, se vocês estiverem me ouvindo bem, eu vou passar o que a gente tem realizado em relação à escola em tempo integral e destacar que o que o Gladson já colocou em relação ao regime de colaboração, já a gente, além de sustentar e corroborar com a fala dele, a gente só acrescenta que entre os entes federados, os municípios são os que mais, nesse regime de colaboração, ficam descolaborizados. E são os entes que mais na pizza do orçamento de repasse e de retorno, a gente vê que são os que menos são privilegiados dentro daquele contingente. E isso é um fator para que nós reflitamos como é que deve ser essa distribuição melhor, tanto dos 11 impostos relativos ao Fundeb, como também em relação aos 25% constitucionais previstos na Carta Magna. Nós destacamos que nesse bojo e nesse bolo, aí precisa-se haver uma maior e melhor atenção à escola em tempo integral. Porque a escola em tempo integral, desde sua concepção ainda do século passado, porque essa ideia não é nova, tem sido apenas uma questão de esticar o problema da escola de tempo parcial. Nós somos críticos nesse sentido porque se fala em escola em tempo integral, mas não se fala em atender adequadamente às suas respectivas modalidades com as suas especificidades. Exemplo, a própria educação infantil, o ensino fundamental e, principalmente, a educação especial dentro desse bojo em uma e em outra escala aí colocadas como modalidades de ensino. Nós vemos que as questões relativas ao ensino fundamental interseccionadas com a educação especial têm sido problemas. Ao invés de haver inclusão, tem havido exclusão, porque não se tem uma política educacional voltada para os alunos portadores de necessidades especiais ou alunos considerados especiais. Então, nós precisamos que haja uma
certa revisão, e nós, como UNCM, temos a proposta de estar resgatando alguma coisa, não tudo, porque não é possível a gente trabalhar em todo o escopo, mas a gente acredita que há necessidade de haver uma maior revisão e introdução de conteúdos e de técnicas dentro do enriquecimento curricular, que ali é o espaço para que a gente procure ampliar um trabalho mais psicopedagógico, psicomotor e, sobretudo, de um desenvolvimento cognitivo dentro da capacidade da visão que a gente detecta de cada aluno no sentido de grupo e de especificidades escoporais. Nós listamos, para conhecimento dos que me ouvem, nós listamos em uma proposta ou minuta de resolução para a educação integral dos municípios algumas coisas que nós vimos disformes e disformizadas no desenvolvimento da escola integral, agora com essa nova versão trazida pelo Ministério da Educação. Nós temos tido sistemático contato com a atual secretária da Educação em Tempo Integral, a Raquel Franzin, e temos sido até reprodutores de algumas de suas propostas, materiais e interlocuções com relação aos municípios do Espírito Santo. Talvez vocês não saibam, mas já vai aí um dado que nós coletamos. Montanha, ao norte do estado, é o único município do Espírito Santo e, quiçá, do Brasil, que desenvolve a escola em tempo integral de 9 horas. E nós, em nossa minuta de resolução, nós colocamos para o ensino fundamental a proposição de uma escolha e uma escala de 9 ou 10 horas de tempo de escola integral, contemplando melhor o intervalo dos professores, porque não é adequado o período de 50 minutos para o intervalo do professor de um turno para outro. E essa é uma questão que a gente tem de que, no regime de colaboração, nós precisamos entrar em um acordo, e não tem esse acordo. Uma outra coisa que não está acordada é justamente a forma de contratação dos professores para a escola em tempo integral. Porque, além de chocar com o que se há de histórico no Estatuto do Magistério da escola em tempo parcial, tem umas deformidades em relação ao contrato de professores e ao seu regime de escola em tempo integral. Por quê? Porque um professor no concurso, ele faz a prova para atuar em 25 horas, mas depois tem que ficar 40 na escola. Então, essa é uma situação e é uma deformidade que a gente precisa rever. Já posso adiantar que, junto ao Sindiúpes, essa questão tem sido discutida há um ano com o secretário Vitor De Angelo, e que a gente deve estar trabalhando para uma proposta que aponte para uma resolução dessa questão. Porque aí é uma diferenciação que ocorre do professor que se efetiva e do professor DT, que depois é contratado para estar atuando na escola em tempo integral. Porque ele também faz, de acordo com o edital, uma prova para poder ser contratado por 25 horas e acaba tendo uma extensão de mais 15 para completar 40. Eu só estou dando isso como exemplo porque são esses os entraves que acabam atravancando a qualidade da educação nessa modalidade de ensino. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês justamente o que nós distribuímos numa nota pública da UNCM e na proposta da minuta de resolução para os conselhos que são sistema em escola em tempo integral, que é justamente na parte
do enriquecimento curricular, a gente trabalhar o que muitos psicólogos e psicanalistas, eles chamam de trabalho psicomotor e de desenvolvimento das funções cognitivas. Uma delas que nós tratamos é justamente o desenvolvimento céfalo-caudal, com uma segunda denominação que é o desenvolvimento próximo-distal. Esses dois aspectos devem permitir que o professor, apropriado de seus conceitos e de seus encaminhamentos, eles possam trabalhar melhor os alunos, independente de serem especiais, ou serem normais, ou serem anormais, ou serem talentosos, ou serem o nome que for dentro da escola. Mas que se está no processo de inclusão, é preciso que os fatores psíquicos e psicológicos estejam sendo observados e anotados. Nós temos, dentro desses fatores motores e psicomotores, o que a ontogênese ou a ontogenia, né, esse estado biológico e esse conceito biológico de desenvolvimento para a compreensão do comportamento humano e, sobretudo, o comportamento que a gente desenvolve a partir da infância, eles possam ser percebidos e distinguidos em 7 aspectos a se considerarem. O primeiro deles é a tonicidade, em que a gente perceba e trabalhe como é que se vão dar os contextos e os desenvolvimentos aquisitivos dentro da atenção fisiológica. O segundo é o equilíbrio, que é uma condição muito básica e indispensável para que se ocorra a aprendizagem através e com a organização psicomotora, que é, sobretudo, a responsável por ajustes posturais e corporais, como também comportamentais. O terceiro aspecto que nós achamos que deve ser trabalhado é a lateralidade, que é um processo essencial e também indispensável nas relações entre a motricidade humana e a organização psico-intersensorial, que é um processo que, independente do estado da pessoa, faz parte do desenvolvimento aquisitivo na idade de aprendizagem de cada indivíduo. Uma outra coisa que a gente precisa mais amadurecidamente trabalhar é a noção de corpo. Corpo, espaço e ambiente. É preciso que se crie de uma forma mais acadêmico-científica como é que se dá essa noção para o indivíduo que está paralelamente no processo de aprendizagem inicial, como seguidamente amadurecendo outros conceitos da matemática, aritmética, da biologia, das ciências naturais e além das ciências humanas. Mas o outro aspecto, que são 7, esse é o quinto, é a estruturação espaço-temporal, a estrutura espacial e de tempo que devem estar interligados de uma forma natural, não de uma forma dispar, tampouco uma forma distinta, como tem sido feita historicamente para todos nós que estudamos lá atrás e para os alunos de hoje. O sexto e penúltimo aspecto que nós tratamos lá na nossa proposta de resolução para os municípios é a praxia global. O que é a praxia global? É o tipo de relacionamento que permite ter controles dos movimentos amplos do corpo, associado ao raciocínio, à mente e ao que a gente vai decorrer como resultado desse processo integrado. E, por último, é a praxia fina, é o sétimo aspecto com o qual nós colocamos lá na proposta de resolução
que é a capacidade de controlar já fisicamente os músculos para trazer ações de recorte, para trazer ações de movimentação e outros tipos de ações que trabalhem e mexam com as articulações das crianças em todos os níveis. Nós achamos que há uma necessidade premente para que os alunos de educação especial, eles não fiquem apenas naqueles contextos de estarem trabalhando a sua vocação ou a sua indicação observada. Nós acreditamos que é preciso que haja um compartilhamento e que haja uma integração deles com outros alunos para que ambos os grupos se interseccionem, se intercooperem para poder observar a capacidade, a condição do outro. E dessa forma eles se completarem nas proposições que possam lhes permitir práticas que sejam educativas, integrativas e interativas. Assim, essas práticas devem ser ferramentas didático-pedagógicas para que se facilite o processo de ensino-aprendizagem, para que haja uma combinação, como trabalhou Vygotsky, aliado com Jean Piaget. Nesse sentido, a gente vê que a escola em tempo integral tem um papel muito importante e indispensável se a gente a vê com outros olhos. E, ao final de nossa proposta de resolução, nós colocamos 2 anexos importantes. Está terminando, Luiz? Eu já vou concluir aqui. Nós colocamos na nossa proposição o anexo em que apresentamos uma minuta de grade curricular, podendo ser adaptada à realidade da escola. Nós defendemos ainda que, na parte do enriquecimento curricular, se trabalhe mais intensivamente as questões culturais, artísticas, esportivas e folclóricas. Eu tenho estado no norte do estado e tenho pedido e sugerido que se trabalhem de forma mais sistemática a cultura folclórica do Tincubi, a cultura folclórica também do Congo, que tem ficado mais para o centro, né, tirando 2 ou 3 municípios do norte que o trabalhem, e também, sobretudo, a cultura do jongo. São culturas que precisam ser retomadas e serem conhecidas de norte a sul do Espírito Santo. Entendeu? Assim como a cultura pomerana, a cultura dos colonos italianos, alemães e de outros que vieram, e que sejam respeitadas as culturas dos caiçaras, dos ribeirinhos, dos assentados, e que sejam valorizadas as culturas dos indígenas e dos que são quilombolas. Está faltando isso na nossa escola, seja ela de tempo integral, seja de ela de tempo parcial, e seja ela, como digo eu, do tempo escambau, me perdoem o termo, mas é porque é preciso que nós realmente mexamos nas estruturas. E essa mexida deve se dar de forma que nós trabalhemos em conjunto com os professores nas suas respectivas disciplinas e que lhes demos formação. Assim como o Luiz Alexandre coordena esse grupo formativo, né, da Escola em Tempo Integral, é preciso que os professores sejam alcançados, que vocês que são cursistas sejam ampliadores, sejam duplicadores e, sobretudo, compartilhadores dessa situação que a gente pode fazer uma escola integral
que atenda às necessidades não só das crianças que estão na escola, mas também dos filhos dos trabalhadores, dos filhos das trabalhadoras e dos filhos que não têm pais nem mães, que são parentalmente definidos de outra forma, ou com anoparentais, ou analoparentais, ou simplesmente sem pais. Eu quero, Luiz Alexandre, em nome da diretoria da UNCM, agradecer esse espaço e nos colocar à disposição. Você tem aí a nossa proposta diminuta. Se alguém quiser trabalhá-la e nos dar retorno de melhorá-la, é só um chute inicial, porque somente assim, fazendo entre nós primeiro o regime de colaboração, é que a educação vai se despontar com a qualidade que todos nós desejamos. Uma boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Júlio. Deixa o seu microfone. Estava muito barulho, mas deu para te ouvir bem. Então, gente, um espaço para esse debate é também um espaço do Comitê Capixaba de educação integral em escolas de tempo integral, que nós já criamos. Quem ainda não está lá no grupinho, nós temos um grupo do comitê, o município que ainda não estiver lá, precisa chegar. Faremos em breve o próximo encontro do comitê, mas agora nós vamos ouvir a Fabiana, que é lá de Pinheiros, né? E está indicada pela Undime, representante da Undime no RENAPET, né? Que é essa rede nacional dos articuladores das escolas de tempo integral. Então, fique à vontade, Fabiana, tem aí seus 10 minutos, esticadinho, para nos falar um pouco sobre como é que a Undime, como é que vocês estão pensando esse debate sobre o regime de colaboração. Muito obrigada, professor Alexandre. Olá a todos, boa tarde. É uma alegria estar aqui com pessoas que se dispuseram a discutir sobre a política de educação em tempo integral e a sua implantação no nosso estado. Muitos que estão aqui, representantes dos municípios, eu já tive a oportunidade de conversar, são colegas de trabalho, porque eu falo diretamente daqui do extremo norte, né, do estado do Espírito Santo, do município de Pinheiros, e nesse espaço aqui de debate da política de tempo integral, eu represento os municípios, pelo regime de colaboração também, né, porque a gente vem aí nessa discussão com o Estado e com os outros, né, com os nossos pares aqui nos arredores do nosso município, os nossos municípios vizinhos, e por indicação da Undime, represento então os municípios com a rede de articuladores do MEC aí dentro dos estados. É uma alegria enorme estar aqui discutindo com vocês, ouvindo, assim, como a gente vai... são gotas, né, como o professor Alexandre mesmo disse, são gotas e que nos vão tocando e fazendo pensar sobre as questões que estão imbricadas aí na implantação da política de educação em tempo integral nos nossos territórios, né, assim como os que estão aqui. Eu também sou técnica da Secretaria Municipal de Pinheiros, aí nessa empreitada da implantação de tempo integral. Desde 2022, nós ofertamos aqui também a educação em tempo integral, e como a gente vai se deparando com as questões que precisam de diálogo, de parcerias e de trocas de experiências que vão fortalecendo as nossas ações dentro dos nossos sistemas municipais. Agradecer a oportunidade de ouvir aí o Gledson, que é um grande parceiro dos municípios, na implantação da política. O professor também, representante da UNCM, eu fazia parte do Conselho Municipal e eu estava com saudade de ouvir o professor, que traz questões pertinentes demais para as discussões teóricas e práticas da implantação nos nossos municípios.
e dizer que, nesse momento, em especial aos cursistas que aqui estão, participando dessa formação ofertada pelo MEC, em parceria com as universidades, que tem o grande objetivo de apoiar os entes na implantação das políticas, né, principalmente da política em tempo integral nos seus territórios. Então, eu venho falando por meio da RENAPET, que é a rede de articuladores aí, do MEC dentro dos estados. Eu gostaria que a minha apresentação fosse compartilhada. Pessoal do apoio técnico, está aí com a minha apresentação? Isso, muito obrigada. Então, nesse momento, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui com os cursistas e também técnicos das secretarias que estão aqui, né, representantes aí dos nossos municípios, para compartilhar as etapas e aquilo que o MEC tem pensado aí desde 2023, com o surgimento das ações de implantação nos municípios. Pode passar, por favor? Então, a formação continuada, né, estamos aqui nesse espaço com os cursistas. Você vai passando para mim? Isso, obrigada. Então, esse fomento de apoio financeiro e técnico com a criação de matrículas, né, em todas as etapas e modalidades da educação básica, o MEC aí em cumprimento à meta 6, né, do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, com a prorrogação aí até 2025. Então, por isso, essa força-tarefa, desde 2023, do MEC chegar até os municípios com o fomento da implantação da política de educação em tempo integral. Então, a legislação que ampara esse fomento, nós temos aí várias portarias, né? Não vou ler todas as portarias, elas estão também disponíveis no site do MEC, que organiza e orienta o fomento da política da educação em tempo integral. E eu trago para vocês, então, a RENAPET, que é a Rede Nacional de Articuladores Territoriais da Educação Integral, ali com a sua aprovação no finalzinho de 2024, e a gente começou a atuar, então, agora no início do ano, em 2025, junto aos municípios, que tem, então, como tarefa, né, como orientação, promover o engajamento, a mobilidade, o planejamento das ações aí dentro do território municipal, com foco na expansão das matrículas de tempo integral, né? E aí a gente percebe em todas as etapas e modalidades, desde a educação aí integral de bebês, crianças, jovens, e garantindo o que foi discutido pelos os colegas aí da roda de conversa, né, que se apresentaram anteriormente, como as demais políticas, né, sociais, culturais, esportivas e de saúde. Assessorar tecnicamente a Secretaria Estadual Municipal de Educação no seu planejamento, na implementação, no monitoramento e no aprimoramento da sua política. Coletar e organizar, disponibilizar informações referentes à implementação em nível local, apoiado pelo Ministério da Educação. E assessorar as equipes de gestão de Secretaria de Educação e das unidades descentralizadas regionais no planejamento e implementação de ações e superação dos desafios e ação em nível territorial relativas à política de educação em tempo integral. Identificar as instituições e os espaços de potenciais educativos, né, existentes, que podem promover aí a articulação com a política de educação integral e em tempo integral, dialogar com a sociedade civil, com os conselhos, com as universidades, com os institutos, com os centros de educação tecnológica da rede federal, esses atores todos convergindo para o aprimoramento da qualidade da oferta de educação em tempo integral nos sistemas de ensino. Acompanhar e articular com os atores públicos da União, de comitês devidamente constituídos e da sociedade envolvidos na oferta, né, da educação integral nas modalidades de ensino. Gostaria já, desde já, convidar aqui conosco para entrar no nosso grupo do comitê. Nós temos um grupo de comitê capixaba,
do Espírito Santo, onde a gente iniciou as nossas discussões, já tem alguns anos, sobre a implantação da política, e agora a gente retoma com algumas ações aí já previstas. Temos uma reunião agora com o grupo do comitê no dia 7, para depois marcar uma reunião com todos os membros que fazem parte desse comitê. É importante que todos os municípios tenham representatividade no nosso comitê, tá? Pode passar, por favor. Então, eu apresento para vocês as articuladoras dentro do Estado do Espírito Santo. Nós temos duas, uma sou eu, indicada pela Undime, e a outra tem a Cara Ornelas, que ela trabalha na Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo, na SEDU, também articuladora. Somos em duas, então, uma com apoio aos municípios e outra com apoio à rede estadual. Então, eu quero aproveitar para conversar com vocês sobre as etapas do programa ao nível de MEC, e vou trazer informações também a nível do nosso estado. Nós estamos aí com prazo apertado, iniciamos aí a declaração de matrículas no dia 13/1, e nós fechamos agora no dia 9/5, deve ter desformatado aqui a minha tela, 9/5, a declaração de matrícula, né? Ou seja, os municípios vão agora declarar as suas matrículas pactuadas no âmbito do ETI-MEC, dentro do CIMEC, as matrículas pactuadas no finalzinho de novembro, do ciclo responsável aí no ano 2024-2025. Pode passar, por favor. Nós temos aqui, então, um cronograma. Nós estamos, então, na declaração de matrículas, que se encerra agora, nessa sexta-feira, dia 9/5. Nós temos também uma readequação nessa planilha, nesse cronograma. Os municípios já eram para ter recebido da União a primeira parcela referente ao ciclo 24 e 25 da sua transferência do recurso, mas nós temos, então, esse prazo estendido até 30/6/2025, o repasse, então, das duas parcelas, do primeiro e da segunda parcela, até 30/6, nas contas dos municípios. Pode passar. E agora eu trago para vocês o dado do dia, esses dados foram extraídos da plataforma do MEC no dia 1/5, os municípios que ainda não declararam as suas matrículas e que precisam estar atentos, porque precisa ser declarado até sexta-feira. Nós temos aí bastante município ainda que não declarou a sua matrícula e precisam dessa força-tarefa de, no CIMEC, né, entrar e declarar a sua matrícula. Qualquer dificuldade, eu me coloco à disposição. Nós temos guias orientadores, encaminhado também por e-mail das secretarias via Undime, o passo a passo de como declarar as matrículas dentro do CIMEC. E aí, o nosso próximo passo vai ser a institucionalização da política nos municípios. E aí nós temos também um prazo a ser cumprido, tá? Para comprovar e aprovação da nossa política, né, dos municípios aí, dentro dos seus territórios, aprovada pelo Conselho, quem é sistema municipal, e quem não tem esse pedido aí junto ao Conselho Estadual de Educação. Pode passar. O prazo, então, para a inserção da política no CIMEC é até 30/6. Então, a política é igual a um ato normativo do Executivo, podendo assumir a forma de projeto de lei, quando debatida junto ao Legislativo local, ou de instrumentos normativos do próprio Poder Executivo, como decreto ou portaria. A apreciação junto ao Conselho de Educação tem como propósito promover o diálogo, o acompanhamento e a participação social e fortalecer os processos democráticos de gestão pública. Então, os municípios que já declarou matrícula lá no CIMEC, agora a atenção dentro do ETI-MEC, né, como técnicos da Secretaria de Educação, que atuam frente à educação em tempo integral, e aqueles que ainda também não atuam, que estão aqui fazendo curso, lembre aí dentro do seu município, olha, lá no curso de formação, hoje no webinário, foi falado que o próximo passo é a política, né, a construção da política. Eu quero participar dessa discussão, como é que está aí no nosso município? A gente já tem a política implementada?
a gente já tem aprovado, através de um parecer, de um decreto, de uma portaria, né, a implementação da política aqui no nosso município, tá? Gostaria de contar com a colaboração de vocês. Então, a política, ela vai ser inserida no CIMEC até 30/6, tá? Tá bem pertinho, né? Nós temos muitas ações e a gente coloca aí como uma atenção, como nosso próximo passo dentro do programa. Nós temos, então, na região sudeste, 63% dos municípios com inserção da política dentro do CIMEC. Aí, na região sudeste, uma representatividade de 891 municípios que já inseriram a sua política dentro do CIMEC. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a execução financeira, que é outra data importantíssima dentro do programa ETI-MEC, né? São 4 bilhões de investimentos transferidos para os entes federados que aderiram ao programa ETI-MEC. Sabemos que o fomento, tanto da rede estadual, como, né, no nosso caso do Espírito Santo, a gente tem aí uma parceria, um fomento financeiro importantíssimo. Nós temos também agora, desde 2023, esse fomento pela União, pelo MEC. Então, é um recurso que nós não podemos, de forma alguma, perder de vista. Porém, a realidade é que 4 bilhões que foram investidos, ainda 2 bilhões e 800 estão nas contas dos municípios. Significa que só 41% utilizaram o recurso, né? Então, é uma execução média aí muito baixa, e o prazo final para essa execução é 31/10. Ou seja, em outubro, quem ainda estiver com esse recurso do ciclo 23/24 na sua conta, a União estará fazendo a captura imediata. Essa é a orientação, que o recurso seja utilizado aí até o 31/10 desse ano, tá bom? Então, nós temos aí no estado do Espírito Santo, esse é o investimento. Nós temos 69 municípios que aderiram ao programa a nível federal. 49% não utilizaram o recurso. Então, a gente tem muito dinheiro parado nas contas do município, dos municípios do nosso estado, e aí o prazo final de execução é 31/10. Pode passar. O MEC também traz outra ação após essas datas, e eu não queria perder a oportunidade de trazer essa informação, que é a educação integral e as experiências inspiradoras, que é uma proposta de reconhecimento das ações elaboradas, produzidas, elencadas dentro de cada território. Então, é uma oportunidade, esse edital, e assim como com todo o passo a passo de inscrição, já está no e-mail das secretarias municipais, enviados pela Undime. Pode passar, por favor. Com todos os critérios de participação, os eixos de participação, e pode e deve ser inscrito uma experiência por município, tá? Nós temos aí a seleção das experiências inspiradoras, são 6 eixos que podem ser inscritos. Nós vamos escolher apenas um dentro do município e enviar para o MEC. E essa inscrição, ela pode ser feita até o dia 16/5. Pode passar para mim, por favor? Até o dia 16/5, que é uma data bem próxima também, pode ser feita a inscrição do município com essa ação inspiradora. De tantas questões que foram abordadas aqui, eu sei que vocês estão vendo muitas informações importantes no curso também, vocês já estão no segundo módulo. No primeiro módulo, eu acho que muitas coisas já foram abertas, que podem servir aí como eixo de experiência para ser compartilhada e virar um e-book e ser transformado aí em práticas que deram certo, que estão dando certo e podem inspirar outros municípios, outros estados. Nós temos muita coisa bacana para ser compartilhada a nível de estado do Espírito Santo. Vamos para o slide, por favor? Isso. Só queria fechar com a disponibilização dos materiais que estão no site do MEC,
que podem ajudar aí em todas essas etapas que foram elencadas até o momento. Nós temos aí o guia de execução financeira do programa. Tem muitos municípios com dificuldade na execução, né, dos recursos. Esse guia, ele orienta as execuções das etapas. Nós temos o guia de alocação eficiente das matrículas, que traz a questão da equidade e da educação especial, dentro desse guia de orientação, guia para orientação das políticas locais, e ainda o documento para subsidiar os conselhos municipais de educação sobre a atuação do programa em parceria com o FONSET e o INCME, tá? Então, gostaria de agradecer a minha participação, o convite, e dizer que, como educadora, professora, eu acredito na educação em tempo integral, na política da educação em tempo integral, diante de tantos desafios e ações que nós vamos fazendo e desenvolvendo no nosso município para garantir o cumprimento dessa política nos nossos territórios e uma educação pública de qualidade para os nossos estudantes. Agradeço, obrigada e sigo à disposição. Muito bom. Então, nós tivemos, dos 10 minutos, viraram 50. Era para fazer em 30, virou 50. Cada um tomou um pouquinho mais, mas foram falas, felizmente, elas se complementam, né? Elas trazem muito o espírito da colaboração, né? A criação da Rede Nacional de Articulação colocou a possibilidade de dialogar com os municípios mais diretamente, né? É uma representação da Undime no MEC, não do MEC no Estado, né? E isso faz com que ela tenha uma facilidade do diálogo por aqui, e uma relação que está estabelecida também de parceria importante com a UNCME, né, que traz questões que são do dia a dia da implantação, né, e questionam a própria política, né, de como ela vem sendo implementada, apesar de o Júlio ter assegurado que Montanha tem 9 horas, é um bom exemplo. No Brasil tem mais outros 2, 3 que o pessoal apontou aqui no chat. Cariacica, Aracruz e Colatina também tem 9 horas, né? Oferta 9 horas no tempo integral. Então, nós vamos passar agora. Na verdade, estava querendo até sugestões, Elda me salva. Nós teríamos agora 6 minutos para concluir o nosso webinário, que a gente tinha tratado de fazer com 1h30. Então, sugestões aí para a gente. Pode falar, Elda. Então, eu acho que a gente tem que abrir, ver se os cursistas querem fazer alguma questão, alguma ponderação, abrir para eles e para elas, pedir para ser sucinto, né, por conta do limite do nosso tempo. Mas acho importante, e por isso que a gente faz o Meet, né, para poder possibilitar esse diálogo. E aí depois a gente faz uma retomada a partir das dúvidas mesmo, se eles tiverem já até esse momento aqui do curso. Certo. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos fazer um bloco de até 5 questões, né, mas não pode passar de 1 minuto cada um, né, 5 questões, e no chat a gente vai colocando dúvidas em relação ao curso, que aí a Elda já vai compilando ali para ver o que ela tem que responder. Então, dúvidas em relação ao curso no chat, e as 5 primeiras mãozinhas que a gente vê levantada vão ter a oportunidade de fazer um bloco aqui e perguntar aos nossos convidados, certo? Tranquilo assim? Que isso, eu acho que dá um tempo para a Elda e para quem está com dúvidas em relação ao curso colocar ali,
e também nos organiza para esse momento aí. Pedir para o Tiago colocar a lista de presença, por favor. Felipe, colocar a lista de presença. Enquanto lista de presença. Certo. O Nelson já colocou ali, e a Paula já tinha falado sobre isso também, de ter acesso a todo esse material que a Fabiana colocou. Eu acho que foi num processo de formação, né, Fabiana, que vocês receberam do MEC, né? Então, beleza. Não vi nenhuma mãozinha levantada ainda. Da Elda. Não, Nelson. Então, enquanto o pessoal se Nelson anima... quer fazer uma questão? Oi? Pode, a Elda depois do Nelson. Tá. Enquanto o pessoal se anima, só para reforçar, Alexandre, o que você fala, né, quando você estava fazendo o diálogo ali com os três, de como que esses desafios e essas potencialidades, como que o Comitê Capixaba de Educação Integral, em tempo integral, pode ser se constituiu para ser um espaço, um tempo de troca de experiências, de desatar alguns nós, né? Então, a gente sempre fala da importância de entender e respeitar as especificidades, né, dos municípios, da própria SEDU, porque uma coisa é a SEDU quando ela está organizada aqui, outra coisa é quando se materializa no interior, por conta das características dos territórios, né? Então, como é que o comitê ele deve se constituir, a importância da participação das pessoas no comitê, porque ele não é um fórum instituído que vai deliberar, que vai tomar decisões, mas ele é um espaço, um tempo muito importante para troca de experiências e para a indução da política. Né? Por quê? Porque geralmente é quem está lá no dia a dia fazendo a política que tem condição de fazer a crítica a essa política, de propor alternativas, né? E a gente fala da importância do comitê como um instrumento importante no regime de colaboração, porque é isso que o Gledson dizia, né? É inédito na educação brasileira a gente colocar numa mesa entes de vários municípios do Estado e com a mediação do MEC e com a presença da Universidade Federal. Então, isso é único. A gente fala de educação integral há muito tempo, mas a gente começa a fazer isso lá em 2006, né? E fomos construindo esse movimento aqui, e isso não pode ser apagado, porque isso o comitê é um enraizamento dessa política. Então, pensar que olhar para dentro do município, olhar para dentro do território, olhar para dentro da escola é fundamental e é muito importante. Só que nós não temos olhos para estar em todos os lugares. Então, ouvir as pessoas que fazem cotidianamente a educação integral, ela é fundamental. E o comitê, ele tem esse papel, né? E a gente fala por princípio, né? E fala também por ter vivenciado isso, né? Na ocasião da Escola Aberta e depois na ocasião do Mais Educação. E a gente precisa voltar a fortalecer esse comitê para que ele se fortaleça e fortaleça as secretarias municipais e, de toda forma, com isso, fortaleça também a educação integral que chega lá nas escolas e que chega nas comunidades, porque é lá que a gente quer chegar. Né? A política precisa chegar até as comunidades. Se não chega lá, a gente não vai dar conta de cumprir essa tarefa tão importante. Pessoal, eu tinha sugerido que fosse, no máximo, 1 minuto nas intervenções. Vamos tentar ver se a gente consegue aí. Nelson e Edna se inscrever. Então, Nelson, depois a Edna. Então, rapidinho, eu entendi que o regime de colaboração já tem base legal, eu escrevi isso. Então, não vou me repetir aí relativo à fala do Gledson. Relativo à fala do Júlio, eu entendi que o Júlio está chamando a atenção para a necessidade da gente ter uma perspectiva teórico-metodológica para começar a falar
da perspectiva pedagógica que a gente vai eleger ou está elegendo para o processo de ensino, para o processo de trabalho dos docentes com os discentes lá no chão das escolas, lá no CEMEI, lá nas escolas fundamentais, lá na escola. Porque o debate, por enquanto, ele está muito no plano legal, no plano do financiamento e está no plano administrativo. Claro, nós não envolvemos ainda os professores, mas eu creio que essa questão da perspectiva teórica que a gente vai eleger, e eu não sei se é essa que o Júlio está falando, mas eu entendo que ele está preocupado com isso, né? Não é só coisa de professor, isso é uma coisa de quem faz a educação e da sociedade. A sociedade precisa discutir perspectivas de desenvolvimento integral, de educação integral, com bases científicas, com bases teóricas, pedagógicas, didáticas, enfim. Acho que o Júlio chamou um pouco a atenção para isso. Finalmente, em relação à fala da Fabiana, e nessa mesma linha que a Elda fala do comitê, eu acho que o comitê tem um material que é possível que, com base nele, faça um debate mais amplo. O que é que eu estava pensando? Terça-feira passada, eu chamei a atenção que a Gazeta anda fazendo programas e discutindo educação integral. E disse, Tá, eu vou concluir só para poder fazer a minha proposta aqui. A Gazeta disse o seguinte, na terça-feira passada, que a oferta de vagas cresceu no Espírito Santo, mas ainda é menor do que a média nacional, né? Mais alunos matriculados no ensino integral, tá, uma matéria sobre isso, e dizia o seguinte, o Estado tem cobertura de 17%, Vitória tem de 12%, Serra de 4%, e o país 22%, e deu também números de Cariacica, e deu número de Vila Velha. Então, esse debate está sendo trazido pela mídia nesse patamar. Isso que a Fabiana está dizendo, que tem dinheiro disponível e tem município que não usa, precisa ir a público. Isso precisa ser dito amplamente, para mostrar que não é uma questão de falta de vontade de indução, de vontade política. É uma questão de que os municípios precisam, com mais urgência, se mobilizarem para enfrentar a implantação dessa política. As condições estão sendo dadas, me parece, né? Então, eu gostei muito e queria olhar com mais calma esse material da Fabiana, porque eu acho que, inclusive para os nossos cursistas, eles precisam ser esclarecidos sobre isso. Eles precisam saber que, de repente, o problema não é grana. Agora, que é preciso uma série de ações que eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Os gestores que estão na cabeça dos processos de gestão, porque não são necessariamente nossos cursistas, e às vezes não é coisa nem só do secretário, mas a gestão municipal. Ela precisa se coçar, aspas. É isso. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, Nelson. Edna, Gledson, depois você vai ter os seus 5 minutinhos. Fica tranquilo. Boa tarde, meu nome é Edna. Eu sou de Conceição da Barra. Está dando para ouvir? Sim, bem-vinda, Edna. Eu vou ser breve. Em relação à fala do Gledson, eu achei muito válida, porque é uma corresponsabilidade mesmo no município, a questão da parceria, dessa integração junto com toda a sociedade, porque o aluno que está lá na escola, ele está lá na saúde, ele está lá na ação social, ele está em todo o âmbito da sociedade. Então, muito baixo. Vocês estão ouvindo a Edna? Só eu. Sim, estamos ouvindo. Não simplesmente, né, como aluno lá, como uma parte só da educação. E aqui a gente já começou a dar o primeiro passo em relação a isso com a CGI, que é a Comissão de Gestão Integrada, onde já está indo às escolas para dar esse primeiro passo, onde ali tem a ação social, tem psicólogos, tem o CRAS estaria envolvido, o Conselho Tutelar. Então eu vejo assim, esse é o primeiro passo. É essa corresponsabilidade de todos os entes, né, da sociedade envolvidos para sanar uma situação que não é uma parte exclusiva da educação, que acaba transferindo ao aluno ali não tendo sua aprendizagem necessária, muitas vezes pela vulnerabilidade, e não tem quem tem o socorro ali no momento. Então a CGI aqui no município veio com esse apoio. Em relação ao dinheiro gasto, a gente precisa realmente
estar junto aí para que esse dinheiro seja gasto, porque as escolas realmente necessitam, estão necessitando aqui mesmo, a gente tem, né, a gente percebe isso, e precisa urgente que seja visto com carinho isso aí para sanar essa dificuldade que está na escola, que é a mesma parte lá que precisa, né, que necessita dos materiais necessários para que se tenha uma aprendizagem ali de qualidade, além dessa que nós já falamos. Então, muito obrigada. Não há mais inscritos, então eu vou passar a palavra para os nossos convidados, para que eles aí, em torno de 5 minutos, por favor, faça a sua, responda aquilo que acharem que devem comentar sobre as questões que foram levantadas pelos 3 que fizeram intervenções, e também já podem aproveitar para fazer suas despedidas. Quem quer na ordem? Só um minutinho, reforçar que precisa ser bem rapidinho mesmo, para a gente tentar dar conta de responder as dúvidas dos cursistas, tá bom? Em relação ao... Vamos pela ordem mesmo, a mesma ordem, Gladson? Vou falar rapidinho aqui. Eu achei, assim, o momento muito rico, né? Nós trouxemos aqui várias perspectivas e vários debates em torno da política de educação integral, em momentos de reflexões, outros momentos mais informativos, práticos, né, que é extremamente necessário, visto que nós temos uma construção de uma política pública, e aí a gente precisa ir para o campo da reflexão com toda certeza, com mais profundidade, né? Mas nós temos também essas políticas em plena execução, e aí vem uma parte técnica em que é necessário que a gente traga informações, né? Então, assim, achei um momento muito rico. O professor Nelson, ele trouxe muito bem a preocupação não só com a questão da exposição feita pela mídia recentemente em torno da oferta da educação em tempo integral, e aí, diga-se de passagem, a oferta é essa que cresceu bastante a partir do ano de 2021, né? E aí, a partir do ano de 2022, na verdade, quando a gente traz a implementação do regime de colaboração nessa perspectiva, certo? Houve, professor Nelson, eu tenho aqui uma pesquisa que aprofunda mais essa questão desses números que foram apresentados, né? A gente precisou entender, compreender esses números, porque só o PROET criou no estado 30 mil matrículas, mais ou menos, aproximadamente 30 mil matrículas em tempo integral nas redes municipais. E em 2021, o ano anterior ao PROET, já existiam 19 mil e alguma coisa de matrículas nas redes municipais, né? O que, numa conta simples, nós chegaríamos aí a quase 50 mil matrículas esse ano. E aí, para nossa surpresa, nós chegamos a 36 mil matrículas. E aí, o que aconteceu, né? Na verdade, aconteceram 2 movimentos. Houve, de um lado, uma reorganização de redes municipais que trabalhavam com múltiplas ofertas de educação integral, com várias perspectivas diferentes, cada um à sua maneira, né? E aí, com a implementação de um programa mais direcionado, e em que a gente pensa numa proposta pedagógica, os municípios eles acabaram migrando, quase todos eles, para uma perspectiva de educação integral, em tempo integral, com essa proposta pedagógica, né? E aí houve a necessidade, em alguns municípios, de descontinuar vários projetos que eles tinham, que eram caracterizados como ampliação de jornada, de jornada escolar, e passaram a ter a oferta de educação integral, em tempo integral, em turno único. Então, se de um lado houve a criação de matrículas, de outro lado,
por outro lado, houve a descontinuação de algumas matrículas em alguns municípios, né? E aí, se você quiser depois, eu compartilho com você esse estudo que eu fiz aqui, essa pesquisa. E também, assim, achei fantástica a sua fala, professor, em relação à dificuldade da execução que os municípios apresentam, a execução financeira, porque para que a gente tenha, de fato, uma escola em tempo integral, com a ampliação da jornada escolar, mas que isso traga a melhoria na qualidade da educação ofertada, né? E que a gente traga com isso uma perspectiva de educação integral, onde a gente trabalha esse estudante em todas as suas dimensões. Para que isso seja possível, é imprescindível que a gente tenha à disposição de recursos financeiros, né? Um dado aqui de uma conta de padaria, ele mostra que uma escola em tempo integral, em média, aqui eu estou falando da rede estadual, né? Em média, ela é uma escola que tem um custo de mais de 60% a mais do que uma escola em tempo parcial. Exatamente assim, por diversos motivos. Um deles é que a gente amplia o espaço de aprendizagem, a gente ele não é mais restrito à sala de aula. Essa escola inteira e até os espaços fora dos muros dessa escola passam a ser espaços de aprendizagem permanente. Então, um dos motivos é esse, né? Então, são diversos motivos que fazem com que seja necessária a existência de recursos financeiros. E essa realidade não é só a realidade do programa federal, nós temos essa realidade também no programa estadual. Temos muito recursos nas contas dos municípios que não foram executados, e a gente alerta aos municípios para que haja a execução desses recursos, né? Inclusive alertando também sobre a questão da responsabilidade do gestor, pois a não execução de um recurso vinculado, que são esses recursos aí, o recurso federal e o recurso estadual, isso está ligado diretamente à responsabilidade fiscal. Então, assim, o próprio gestor municipal, ele pode ser responsabilizado pela não execução de um recurso como este, por um motivo muito simples. Esse recurso, ele é do estudante, ele é direito do estudante. E quando a gente deixa de fazer esses investimentos na escola, por questões técnicas e administrativas, nós estamos tirando desse estudante um direito que é dele, de um recurso financeiro que é do estudante. Então, vale o alerta, né? Já foram feitos diversos alertas, mas acredito que nem todos os alertas são suficientes. A gente precisa expor essa situação, sim. A professora Elda traz a perspectiva do comitê. O comitê, o surgimento ou o reavivamento do comitê, eu acho fantástico. Eu acho fantástico porque, principalmente, por sua característica extra-institucional. Quando nós nos reunimos entre secretarias de educação, e até mesmo com a presença do Ministério da Educação, a conversa ela gira em torno do que é institucional. É muito institucionalizada. Mas quando a gente traz um comitê como este, com diversas participações, nós estamos trazendo a perspectiva da construção coletiva de uma política pública. E é essa a grande diferença, acredito, desta vez. Nós tivemos, há um tempo atrás, uma caminhada para a construção do regime de colaboração, né, professor Alexandre, professora Elda, que em algum momento foi descontinuado, mas isso é retomado agora, e é retomado com uma força diferente. Essa força em que a gente coloca todos na mesa de debate, as preocupações trazidas aqui eu esqueci o nome do professor da UNCM, são pertinentes, e a gente precisa colocar todas essas preocupações no debate, e a gente precisa da representatividade de cada um que é envolvido, né? Se fosse possível, até participação de estudantes, de pais, no próprio comitê,
isso traria uma riqueza imensa para a criação da política pública de educação integral capixaba, não é isso? Então, assim, eu enxergo a criação do comitê e a continuação desse comitê como algo muito rico, porque ali é um espaço da gente trazer as nossas ideias e os nossos debates a partir das nossas vivências, das vivências de todos, da vivência do professor lá na escola, da vivência do gestor da escola municipal, de repente da comunidade escolar, da universidade, com a participação das secretarias, a gente traz a vivência de cada um para um debate amplo, para a construção de uma política pública que ela está se materializando no momento, ou seja, nós não estamos pensando na política pública num momento anterior à sua implementação, mas isso já está acontecendo na escola, e a partir desse acontecimento na escola, a gente traz esse debate de ideias e a gente traz as necessidades pensadas por cada um. A verticalização de políticas públicas, ela, sem um debate amplo, ela traz imensos prejuízos para a sociedade. A gente precisa da participação de todos, e aí o comitê, a professora Elda, assim como a professora Elda colocou aqui, é importantíssimo, tá, gente? Muito obrigado pelo convite, e a gente continua aí os nossos debates. Maravilha. Valor aqui que no documento, no Espírito Santo foram utilizados apenas 16% dos 62 milhões e 700. Isso significa que tem 52 milhões ainda nas contas. É esse o investimento que ainda tem nas contas dos municípios. 52 milhões e 787 mil. Não é pouca coisa, não. Fora o recurso estadual. É isso. Fora o estadual. Vamos lá, Júlio César. Se quiser fazer uso. Está por aí, Júlio? Está por aí, Oi. Estão me ouvindo? Eu quero agradecer a oportunidade de dizer que a UNCM está empenhada em estar desenvolvendo esse debate, aprofundando, porque é um debate que a gente precisa envolver mais entes, muito mais entes, não somente nós, porque o regime de colaboração previsto na própria LDB e em outros instrumentos jurídicos tem sido apenas um processo de letra. É preciso que se efetive mais, porque os municípios em geral, vou falar porque eu conheço muitos municípios do Brasil todo, eles têm tido uma condição de, eu digo, abandono no sentido de esse regime de colaboração não os contemplar. Não os contemplar porque há uma necessidade muito grande de haver esse amparo. E nós entendemos que os municípios em que a atuação dos conselhos, independente de serem sistemas ou não, tem também um processo de manipulação. Nós temos no Espírito Santo, vou falar para vocês, para quem não sabe, nós temos uma média de 13 municípios em que os secretários é que demandam todas as situações, encaminhamentos e o pior, prestações de contas do PNAE e do PNAT e de tudo. Eu tenho acompanhado algumas prestações de contas do Fundeb, são absurdos que eu não posso nem elencar aqui por causa do tempo. Mas nesse processo me dá conta de que é preciso que a gente faça um trabalho, um pente fino administrativo financeiro para que os municípios também possam desfrutar
de um melhor índice de investimento na escola em tempo integral. É uma aposta que a UNCM faz por uma série de situações também que não dá para colocar aqui, mas que na minuta de nossa resolução de escola em tempo integral, a gente faz alguns apontamentos, porque ali contempla o que nós pensamos enquanto diretoria do Estado do Espírito Santo e também da diretoria nacional, porque eu componho a diretoria nacional na área do diálogo com as universidades brasileiras e ensino médio. Daí a gente tem muita propriedade, modesta, mas propriedade, de estarmos colocando aqui dessa forma. E ainda a gente quer destacar uma coisa importante, é esse diálogo entre professores das universidades, professores das escolas, das redes estaduais e professores das redes municipais. Não sei como isso se deve se dar, com que termos nós possamos dar, mas aproveitando a política estadual que a gente tem, que é aberta ao diálogo e que coloca muitas vezes condições para que essas questões aconteçam, nós devemos buscar cada vez mais que esse processo seja ampliado. E quero me dirigir, Luiz Alexandre, com sua autorização, aos cursistas. O que precisarem que for de competência da UNCM, nós temos um bom acervo e temos uma interlocução com os diversos setores do MEC para fazermos essa intermediação e fomentar muitos materiais. Nós precisamos de materiais. E que me perdoem o que eu vou falar. Mas não de materiais que fiquem com a inteligência artificial, mas que fique com a inteligência natural que cada um dos cursistas e cada um de nós que participou aqui desse momento tem. Eu desejo uma boa tarde a todos e agradeço o convite. E peço perdão porque eu estou aqui em escolas de Linhares, como eu disse. Linhares vai ser o próximo sistema do Espírito Santo e a UNCM aposta muito nisso, porque Linhares é um município espelho e espectro para a educação capixaba. Boa tarde a todos e obrigado. Boa tarde, João. Boa tarde. Minha querida Fabiana. Júlio, desliga seu... obrigado. Fabiana? É isso, perguntar. Fabiana, está por aí? Estou. Nossa, falei um tanto com o microfone desligado. Tive que mudar meu aparelho porque caiu aqui a energia e corri para o celular. Só dizer que no chat nós já temos aí o convite para os cursistas que quiserem fazer parte aí do nosso grupo de WhatsApp do Comitê Capixaba. Foi disponibilizado aí o link no chat, assim também como o link do Manual de Execução Financeira do MEC e também o Manual de Alocação das Matrículas de Fomento da Política de Tempo Integral. Agradecer essa oportunidade, esse espaço de diálogo, de aprendizado nessa tarde. Tenho certeza que foi um espaço potente de discussão para os cursistas e para todos nós que estamos aqui. Agradecer a oportunidade e dizer que nos vemos em breve aí no comitê e nas outras ações que envolvam a implementação da política de educação em tempo integral no nosso estado. Um abraço. Um abraço. Muito bem. Concluída agora a segunda parte, nós passamos para a Elda, a condução do que sobrou do tempo. Então, eu queria, como boa pedagoga que acho que sou e tento ser, especialmente nesses espaços remotos, né, que a gente sempre pensa um tempo, e o tempo é sempre insuficiente para a gente fazer,
Não vai dar tempo de fazer uma discussão aqui, que era o que a gente queria, abrir para vocês, perguntarem, tirar algumas dúvidas, mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um forms, vou botar lá no grupo do WhatsApp e lá na plataforma, com as dúvidas, questões que vocês têm. O nosso próximo encontro síncrono é dia 12, segunda-feira, e aí eu vou deixar isso aberto até sexta, porque aí, sábado, domingo, até segunda de manhã, a gente faz uma sistematização para poder dialogar com os formadores e formadoras, e eu e o Alexandre também temos participado, né, nos encontros síncronos, e aí a gente vai garantir que no encontro síncrono essas dúvidas, essas questões sejam dialogadas, tá bom? Porque para a gente respeitar o tempo de vocês, aquilo que a gente, né, já tinha combinado com vocês, acho ruim a gente abrir aqui e ter que fazer correndo, e muita gente também não vai poder ficar por conta dos horários e tal. Só dizer que a gente já tem um cronograma fechado do curso até o final do ano, já no encontro síncrono a gente também vai disponibilizar, e antes ainda a gente já vai botar também na plataforma e colocar no WhatsApp para vocês se organizarem, e numa preocupação maior que nós temos agora, e eu queria usar esses 2 minutos para dizer disso, nós temos pessoas que entraram entraram no Encontro do Sudeste, entraram hoje, entraram no Zap e não entraram na plataforma. Então, dizer para essas pessoas que o curso acontece na plataforma, tem que entrar na plataforma. Esses momentos são ótimos, são muito bons, são importantes, mas o curso se dá majoritariamente na plataforma. Tá? Importante, se alguém tá aí, não conseguiu ainda fazer contato, entre em contato com a gente, nós estamos em todos os grupos das turmas, pede ajuda, a gente está aqui disposto a ajudar a resolver, porque às vezes tem problema de e-mail, e às vezes também, né, teve um grupo que entrou depois, então muito importante a participação na plataforma, e muito importante também a participação do encontro síncrono. Tá? Então, segunda-feira, nós temos nosso próximo encontro síncrono, reforçando que os encontros síncronos, eles agora ocorrem por turno. Então, no dia 12, nós temos o encontro síncrono de manhã, o encontro síncrono à tarde, o encontro síncrono à noite. Vocês podem escolher qual o melhor horário para vocês participarem. E aí a gente faz uma pauta junto com os formadores, a gente dialoga o que nós vamos discutir, e uma pauta, né, já prioritária para o encontro síncrono é a apresentação do módulo 2, que a gente não fez aqui porque queria fazer esse debate, e aí a gente vai apresentar o módulo 2, e a outra pauta prioritária é ver as dúvidas que vocês têm para que a gente possa ajudar vocês. Eu acho que vale mais a pena, né, meu contato, alguém digita aí, digita aí o meu celular, posso botar aí o meu celular enquanto eu termino de falar, e aí, assim, a gente vai estar junto, vamos continuar, e dizer que o mais importante é que vocês não deixem de perguntar as dúvidas. Tem dúvida? Pergunta, seja lá no grupo do WhatsApp, seja lá na plataforma, seja individualmente comigo, com o Alexandre, com os formadores e formadoras. O importante é tirar essa dúvida. A gente usa a máxima de Paulo Freire, que a pior pergunta é aquela que não é feita. Então, tem que ter dúvida, tem que perguntar, e a gente está aqui disponível para atender, tá bom? Acho que é isso, Alexandre, agradecer muito aos 3, eu falo convidados, mas já estão com a gente há muito tempo, estão participando já do curso, estão indo nos encontros presenciais, então, assim, eu chamo de convidados porque não são cursistas, mas estão junto com a gente, estão aí ajudando, fortalecendo o comitê, e a ideia é que a gente continue fazendo esse diálogo, e fazendo de forma interdisciplinar, de forma plural, que todo mundo consiga participar. Tá bom? Então, agradecer também a presença de vocês, o nosso suporte, que garante que a gente continue tendo esse contato com vocês, a equipe de formadores e formadoras, e a nossa queridíssima secretária Adriana, que é quem ajuda a gente a manter a parte burocrática desse curso funcionando. Acho que é isso, Alexandre. Agradecer também, Elda, a presença da Augusta com a gente, né? Estava aí, né, importante para a gente. Ela se apresentou no início, né? Me apresentei. Teve
ficamos muito felizes com a sua presença, Augusto, muito mesmo. Gente, eu também gostei demais, tá? Nossa, foi de uma riqueza, falas que se complementam, né? Em pleno diálogo com o que a gente vem fazendo no curso. Muito obrigada por essa oportunidade. Então tá. Tchau, gente. Quem não botou a lista de presença, então, por favor. finalizamos aqui, agradecemos. Isso. Agradecemos aí a UNCME, a CEDU, a Undime, nas pessoas da Fabiana, do Júlio e do Gledson também. Abraço, gente. Até mais. Até segunda no encontro simples, não é? Isso.